Senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião. A seguir, vou passar a palavra ao deputado Chaneclau. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, caros dirigentes, boa tarde. Macau está a desenvolver rumo um centro, uma plataforma e por isso os regimes em Macau têm que articular as necessidades desse desenvolvimento e no futuro com o desenvolvimento da nova Bahia os nossos profissionais, para além, têm que autovalorizar e, além disso, o governo deve criar mecanismos ou regimes para elevar a capacidade dos profissionais. Os profissionais e o desenvolvimento estão interligados. Sem um nem outro, não conseguimos obter bons efeitos. E quando da elevação do nível de profissionalização, ajuda também o desenvolvimento da nossa economia. E por isso podemos dizer que estes dois elementos estão a desenvolver conjuntamente. Sem um, sem nenhum outro, não é possível obter um desenvolvimento da economia. A elevação do nível de profissionalização ajuda muito os setores profissionais a desenvolverem e, por isso, o governo deve agir de forma ativa para aperfeiçoar os regimes profissionais ou de acreditação profissional. Agora, em Macau, existe um regime de acreditação dos profissionais, mas temos de ainda impulsionar estes regimes de modo a ajudar as pessoas a elevarem o nível de profissionalização, só que os recursos atuais são escassos e a formação não é tão ideal e por isso o governo deve agir melhor para aperfeiçoar os regimes. Recentemente, o governo entregou a proposta de lei dos assistentes sociais à Assembleia Legislativa e atualmente encontra-se em vigor o regime de qualificação dos engenheiros e arquitetos. O governo agora vem já apresentou propostas e agora há um outro regime regime da acreditação dos arquitetos e engenheiros está em vigor e ajuda muito para elevar a profissionalização. Só que agora o modelo adotado pelo governo na acreditação profissional é uma proposta ou uma lei dos regimes. Ou seja, no futuro, quando as pessoas registarem ou escreverem, podem utilizar o título de arquiteto, engenheiro ou assistente social, mas na função pública o título é diferente. Chama-se técnicos de assistência social ou técnicos superiores na área de engenharia. Ou seja, uma lei ou um diploma, dois regimes, um para o privado e outro para a função pública. No futuro, o governo, segundo o plano legislativo, vai ser entregue uma proposta de lei para regular as matérias de acreditação profissional, mas com a entrada em vigor do futuro da lei sobre a acreditação dos médicos, se calhar os que estão em efetividade na função pública, estou a dizer dos médicos, não conseguem, depois da saída da função pública, enveredar pelo caminho no mercado privado e por isso o SAF deve mudar ou alterar a concepção de modo a satisfazer as necessidades do desenvolvimento. Os que estão na função pública, os que estão no mercado privado, devem ser incluídos no mesmo regime e não devem fazer em regime separado. E também os assistentes sociais também se encontra uma situação análoga, mas o IAS diz que vai promover a aceleração da criação de carreira de assistente social. Quanto a esta carreira especial, a senhora secretária tem alguma calendarização para rever o diploma ou criar o diploma? Nas 5 áreas de tutelas,
existem inspectores, por exemplo, do IACM tem os seus inspectores e na área de tutela de economia e finanças existem inspectores laborais e estes quando exercem funções têm que seguir a lei, mas às vezes também existem alguns casos de prática e infrações. Não sei se é possível de criar regras para controlar a atuação destes inspectores. Há recentemente dois inspectores do IACM, quando da execução das tarefas, praticou ilegalidades e praticou corrupção. Eu acho que estas situações que afetam muito o moral dos seus companheiros ou inspectores que trabalham com eles e por isso estes inspectores como contactam diariamente com os cidadãos, às vezes estão a assumir grande pressão e por isso os cidadãos às vezes são como um destinatário para eles eliminarem a sua o descontentamento e não sei se é possível de recorrer a uma terceira parte independente para avaliar ou tomar medidas para incentivar o moral desses inspectores, por exemplo, os que trabalham na alfândega, logo naquele balcão, quando passa a alfândega, existe um aparelho para as pessoas escolherem qual a pontuação que dá para o desempenho daquele pessoal da alfândega. Não sei se o senhor secretário pode pensar em introduzir mecanismos ou medidas como estes em Macau. Conseguiu conquistar a reputação de cidade gastronómica. E quanto à segurança dos produtos alimentares, o governo já realizou muitos trabalhos. Recentemente, o Conselho Executivo acabou ou terminou a discussão do regulamento administrativo sobre os aditivos ou edulcorantes nos gêneros alimentícios. Mas o governo, no futuro, como é que consegue definir critérios para o sector cumprir ou assegurar a segurança de utilização de colorantes quanto aos aditivos ou edulcorantes, ou seja, esta vertente o governo deve envidar esforços para prestar atenção, porque os aditivos, colorantes e edulcorantes têm muito a ver com a segurança alimentar para além destes mecanismos contidos nas leis da senhora secretária para a salvaguarda de segurança alimentar, que tipos de medidas a DINA vai tomar para salvaguardar o uso destes elementos aditivos? Muito obrigado. Deputado Leão Conque, obrigado, senhor presidente, senhora secretária, seus colaboradores. O serviço One Stop já é uma questão levantada por vários deputados, mas só que muitos cidadãos pediram a nós para apresentar essa questão. Eu vou repetir. Portanto, quanto a esta questão que vai afetar o desenvolvimento da RAM, que estão envolvidos o licenciamento dos restaurantes, que a autorização dessas licenças envolve os trabalhos de várias tutelas, mas só que não tem verificado uma eficiência significativa, porque assim os cidadãos têm que acordar e assim também vão aumentando os encargos para esses residentes. Portanto, o aprofundamento do desenvolvimento dessa matéria, com qual será o aumento da eficiência desta matéria. E antes a senhora secretária também afirmou que vai criar um regime permanente para licenciamento. Então, quais são os tipos de restaurantes que serão então incluídos neste âmbito? Quanto à qualidade da produção legislativa, ontem foi também uma questão discutida sobre a qualidade da produção legislativa. Agora, o nosso regime merece de aperfeiçoamento e, para além disso, o aumento da comunicação com a Assembleia Legislativa é também uma questão que tem discutido ao longo dos anos. A Assembleia Legislativa, quer dizer, na sua última sessão legislativa, o governo entregou várias propostas de lei
E aí também se verificou uma falta de comunicação, o que fez com que a Assembleia Legislativa tivesse de enfrentar um aumento drástico ou um desafio na apreciação de proposta de lei. Portanto, como é que as autoridades vão melhorar a comunicação com a Assembleia Legislativa para evitar o atraso da entrega das propostas de lei, com vista a que as propostas de lei sejam articuladas com o desenvolvimento da sociedade. O secretário Wong Siu-chak, no debate da SLAC, afirmou, lamentavelmente, que as propostas de lei já foram concluídas em 2000, por exemplo, em 2012, aquelas propostas de lei também já foram concluídas, também estava ansioso, só que a Assembleia, e na altura a Assembleia também tinha várias propostas de lei a apreciar, só que na ordenação das propostas de lei, será que é possível aumentar a transparência? Quais são as propostas de lei que estão na lista e assim para nos poder apresentar sugestões e ter em conta também a prioridade para a sua apresentação à Assembleia Legislativa? Quanto à terceira questão é sobre a cidade inteligente, o governo da RAE recentemente celebrou um contrato com o grupo Alibaba e um acordo quadro de cooperação. Em 2019 vai ser concluída a construção da base de megadados. E também vai estar, vai começar os trabalhos em relação a vários fatores de saúde, etc. Ao mesmo tempo, na SLAC também está afirmado que em 2018 vai ser criados cursos de formação para este âmbito, no sentido de aumentar o pessoal de direção e de chefia, aumentar a sua capacidade neste âmbito e também criar mais talentos para a utilização de megadados. No entanto, atualmente, a aplicação de megadados temos verificado uma falta de talentos, o que dificilmente consegue satisfazer as nossas necessidades. Macau também vai enfrentar esse problema. Portanto, senhor secretário, como é que nós vamos formar talentos desta matéria? Porque a maioria dos trabalhadores da função pública não é da área da informática. Portanto, para utilizar bem e dominar os conhecimentos desta área, temos que ter os profissionais desta área para assegurar o trabalho. Portanto, será que a senhora secretária dispõe de algumas medidas para formação de talentos? Será que tem um plano para a integração dos recursos das instituições acadêmicas, no sentido de formar talentos com vista à articulação das necessidades da construção da cidade de megadados? Quanto aos portadores de deficiência, as autoridades têm construído instalações para facilitar a vida dos portadores de deficiência, mas só que isto nós continuamos a verificar que a discriminação perante essas pessoas, nossa legislação não, temos uma convenção internacional sobre a proteção dos direitos das portadores de deficiências. E esse diploma não é assim tão fácil de ser aplicada em Macau, porque não está conforme com as nossas necessidades reais. Por isso, Macau tem a necessidade urgente de legislar sobre a educação, em acesso a emprego e as necessidades essenciais dessas pessoas portadoras de deficiência.
porque temos que realizar refletir a nossa prioridade a essas pessoas portadoras de deficiência para a sua integração social e também dando mais apoio a essas pessoas. No passado, quanto à legislação desses âmbitos, será que já foram efetuadas algumas consultas e já ouviram as opiniões dos profissionais? Vão ponderar, legislar através da lei? Quer dizer, vai fazer uma lei protegendo os direitos e interesses básicos das pessoas portadoras de deficiência e também para a sua integração social. De facto, eu também queria perguntar sobre o recrutamento centralizado, uniformizado. Eu acho que não sei se tenho tempo suficiente. E também queria saber, não sei se a secretária tem algumas medidas para evitar aquela confusão decorrente da aposentação do diretor de função. Não sei se o governo tem algumas medidas para que o trabalhador, quer dizer, para aumentar o moral e... Obrigada. Deputado Wu Kit. Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Secretária, Srs. Membros do Governo, caros colegas, boa tarde. Ontem e hoje vários colegas fizeram muitas perguntas sobre o governo eletrónico na sua área dos assuntos de justiça, mas presto mais atenção aos assuntos cívicos municipais. Nas LAGs refere-se à construção de uma cidade habitável de nível mundial. Ontem, alguns colegas falaram em termos de obras e escavações nas ruas. Agora temos quase o triplo do número de obras, comparando com o passado. Portanto, sugiro que haja um sistema GIS, mas será que podem fazer mais nas obras? Poderão considerar o planeamento geral daquela zona? Por exemplo, no início da rua há escavação e no fim da rua há escavações também. Isto dificulta a deslocação dos cidadãos. Portanto, na mesma zona, as obras... sabemos quais serão as principais obras, porque depois também tem a ver com a autorização da planta. Portanto, podem prever estas obras, por exemplo, a reconstrução de edifícios, assim poderão evitar a repetição de escavações na mesma zona. Também podem uniformizar e, através de uma só obra, resolver todos os problemas. Na sua área, por exemplo, embelezamento e o sistema de drenagem. Ontem, alguns colegas falaram de canalização única, geral, galeria comum. Esta galeria comum nos bairros antigos podem não funcionar, mas talvez possam pensar em canalização geral, porque lembro-me que houve este precedente, houve este caso de colocar os cabos na mesma canalização. Neste aspecto, nos bairros antigos, poderão talvez utilizar esta metodologia para evitar a repetição de escavações.
O mais importante, além disso, foi referido ontem, o IACM como um serviço de coordenação. Podemos ver que o mecanismo de coordenação tem problemas. Por exemplo, esta drenagem pertence ao âmbito de competência do IACM. Será possível o IACM tomar a iniciativa para aperfeiçoar toda a rede de canalização, assim evitando no futuro a repetição de obras? Os cidadãos estão muito descontentes com estas dificuldades que enfrentam na deslocação e devido a estas obras repetidas. Além disso, em relação às inundações, também tem a ver com a drenagem. Isto diz respeito às águas pluviais. Isto tem a ver com o pavimento das ruas. Já pensaram em pensar um tipo de pavimento que permita melhor a drenagem das águas pluviais, de tipo esponja, que permite fazer este tipo de escoar a água estagnada? Este tipo de tecnologia é muito inovadora, mas é simples e pode resolver o problema. E este material tem que ter maior capacidade de drenagem, diminuindo assim o impacto das águas pluviais. Além disso, em termos das obras, das construções, em termos de regimento, normas de segurança contra incêndios, refiro-me a 79. Este Regulamento Geral de Construção Urbana já tem mais de 30 anos. Portanto, temos de introduzir novas alterações e aquele regimento contra incêndio também. Além disso, no setor profissional, o deputado Chen Yap falou das carreiras dos funcionários públicos. Também queria aportar a este assunto porque os médicos e enfermeiras pertencem a carreiras especiais, mas engenheiros é diferente. Engenheiros e construtores são arquitetos. Portanto, o governo já pensou criar uma carreira especial para arquitetos e engenheiros? Como referiu o meu colega, isto tem a ver o exercício da profissão destas pessoas. Poderão, no futuro, dedicar-se à sociedade. Portanto, agora o regime atual é uma formação interna, não incluindo esta área de arquitetos e engenheiros. Poderão encorajar estes arquitetos e engenheiros efetivos em participar em palestras e formações do setor privado, porque a formação... Senhor deputado Chen Walker, obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária, senhores membros do governo, caros colegas. A Constituição e a Lei Paga são a base constituinte da RAIEM.
no órgão jurídico da RAIEM tem um estatuto de constituição. Depois de redor há mais de 18 anos, e o governo e a sociedade têm vindo a divulgar largamente a lei básica e a Constituição, e foram realizadas diferentes ações de sensibilização e que conseguiram bons resultados. A Constituição e a lei básica estão no coração das pessoas, e o nosso presidente Xi Jinping e outros dirigentes também reconheceram este facto. Mas com a aplicação do princípio um país, dois sistemas, na concretização da lei básica, de facto, encontramos vários desafios novos, e temos que nos aprofundar os conhecimentos sobre a lei básica e sobre a Constituição. E no relatório do 19º Congresso Nacional fala-se do princípio um país, dois sistemas como mestre orientador da RAIEM. Há que cumprir rigorosamente a lei básica e a Constituição. Aliás, há que proteger o princípio um país, dois sistemas nos termos da lei, e para assim assegurar a ordem constitucional na RAIEM. Isto com a concretização do princípio um país, dois sistemas e governar Macau de acordo com a lei. Esta é a mestra linha para a RAIEM. Cumprir rigorosamente a Constituição e a lei básica. Isto está sempre ligado à interpretação correta da Constituição e da lei básica. Como é possível interpretar corretamente a lei básica e a Constituição? Tenho que dizer sobre o seguinte. Em primeiro lugar, temos que incutir noções sobre a Constituição e a lei básica. A Constituição delega poderes à lei básica para a RAIEM se governar com alto grau de autonomia, ou seja, a origem da governação da RAIEM. Na interpretação e na aplicação da Constituição e da lei básica, não podemos fazer uma interpretação ou aplicação seletiva. Temos que, então, ter uma interpretação geral e não parcial desses diplomas. Em segundo lugar, o alto grau de autonomia conta com autorização por parte do governo central. A lei básica salvaguarda a prosperidade da RAIEM. Agora, a proteção do país, também temos o dever de salvaguardar a soberania e a segurança nacional. A lei básica protege os residentes de Macau, protege os seus direitos e interesses, mas neste caso os residentes também têm que assumir deveres correspondentes. Não podemos querer apenas direitos sem deveres. A lei básica confere deveres aos residentes para cumprir a lei existente em Macau. A divulgação da Constituição e da lei básica é uma missão de longo prazo. Com a aplicação aprofundada do princípio um país, dois sistemas, temos que continuar a aprofundar esta noção e temos que inovar as ações de sensibilização. Então, senhor secretário, como é possível, então, divulgar o espírito fundamental da Constituição e da lei básica? Vai pensar em colaborar com as associações profissionais para uma divulgação mais aprofundada, o que não se deve limitar a Macau, mas sim também no interior da China, porque, aliás, também a lei básica e a Constituição também têm que ser cumpridas no interior da China. E também uma outra questão, que é o seguinte. Na SRAC, a senhora falou sobre a revisão do Código Penal em relação ao crime das pessoas coletivas. Aqui eu tenho alguma sugestão, porque eu trabalho nesta área em treino. Então, em matéria de crimes pelas pessoas coletivas, agora, se calhar, isto é mais uma matéria mais polêmica, menos polêmica no Código de Processo Penal, porque quando alguma pessoa coletiva for autuado, como é que a pessoa coletiva consegue responder ao julgamento e como é que se consegue assegurar os seus direitos? Então, isto não está concretizado no Código de Processo Penal, por exemplo. Agora, o arguido no julgamento ou no tribunal tem que comparecer nos termos da lei. A sua comparência é obrigatória, mas quando se trata de uma pessoa coletiva, quem é que vai comparecer? É o sócio, o representante do órgão da administração ou outra pessoa indicada? Isto, em matéria de processo penal, não há ainda norma específica. Espero que a senhora secretária, que a conta da revisão do Código Penal, pondere também essas questões. E, finalmente, em relação a uma questão relacionada com a vida da população no bairro de Sapaiwan, que
depois de 3 anos da ocupação das frações, agora não há ainda mercado próprio para o uso dos moradores. Assim sendo, os moradores não se sentem não sentem-se muito inconvenientes. E o governo falou sobre a criação de um centro de compras naquele bairro, mas não entrou ainda em funcionamento. Então, senhora secretária, que tipo de ideias tem a senhora secretária em relação a este centro de compras? Ou seja, quanto a este centro de compras, como é que vai funcionar? Pode ou não dizer algo ou adiantar algo sobre este centro? E Sapaiva é uma nova zona e nessa zona muitos edifícios também vão ser construídos sucessivamente. São reservados terrenos para construção do mercado definitivo, porque naquela zona, em princípio, deve haver terrenos. Não sei se há planos para a construção de um mercado municipal, porque é uma zona onde habitam muitos moradores. E no futuro, então, aquela zona vai se desenvolver como o que está a acontecer agora na Taipa. Portanto, há ou não planos para construir um mercado municipal naquela zona? São essas as minhas questões. Deputado Changlaquan. Senhor Presidente, Senhora Secretária, quanto à formação de tradutores e intérpretes sino-portuguesa, afinal, não sei quantos intérpretes que o governo precisa. Será que tem premência de intérpretes tradutores? Por quê? Porque o MAC, a Universidade de Macau, tem 30 mil estudantes, 4 anos... Fazemos os cálculos, 300 por tradutores ou 300 estudantes que acabam o curso. Então, podemos também criar algumas oportunidades para os estudantes estagiarem nas empresas privadas e por isso e com estas medidas podem sortir bons efeitos. Se os serviços da pasta de educação podem organizar os alunos para trabalharem ou estagiarem nas empresas privadas, tudo bem. E quanto à emissão de licenças, estamos a deparar com dificuldades, são problemas velhas e antigas. Mas a questão é muito simples, fácil de resolver. O problema está com os bombeiros, com os serviços de saúde e com as obras públicas. E a ACM também. 4 serviços. Se nós destacamos 3 ou 4 pessoas de cada serviço e formar um grupo de tratar de uma vez o pedido, então podemos resolver o problema. Cada serviço destaca 3. Mais de uma dezena, um pouco mais, depois abrem uma reunião, depois dizem que aquela loja isto não pode, aquilo não pode, assim, isto não satisfaz a lei. Então logo podem fazer uma visita ao local e averiguar as coisas. Porque é que tem que criar uma comissão interdepartamental? Macau não é uma cidade grande. Se o governo tem intenção de fazer alguma coisa, isto não é difícil. A senhora secretária, a sua solução, eu desejo que a sua solução pode resolver definitivamente os problemas. E quanto aos árbitros? Árbitros não é aqueles que acabaram um curso de direito, depois podem desempenhar. Em Macau existem mais de 1000 advogados, agora tem que formar árbitros e ainda outras pessoas. Mas para ser árbitro é muito difícil em comparação de ser advogado, porque tem que ter uma boa reputação, tem que assegurar uma imparcialidade, ser uma pessoa de isenção. Estamos já sempre a falar do processo civil, de outros códigos, de outros diplomas, mas afinal temos de falar da qualidade do árbitro, porque o árbitro tem que gozar de um estatuto em que as ambas partes acreditam nele. Estamos a falar agora de simplificação administrativa e racionalização dos quadros. Ouvi esta questão há já muito tempo sobre a implementação. Não devemos sempre a falar da teoria, não agir em prática. Há histórias da China, nos tempos passados, na história da China, que existem também simplificação e administração e racionalização dos quadros.
Em Hong Kong também fala-se sempre da racionalização de quadros. Eu acho que podemos recorrer à formação para que funcionário para assegurar duas tarefas ou mais de duas funções. Agora são 36 mil. No próximo ano, se calhar, vai atingir 40 mil. Com 40 mil para uma população com 700 mil, não é muito. Como é que vai racionalizar os quadros? Mais pessoas é a racionalização dos quadros? Não é. O problema é simplificar as formalidades, não ver sempre a apregoar e não trabalhar. Por exemplo, falar de uma criação de negócio. O presidente Xi diz sempre que é melhor, depois de acabar os cursos, não trabalhar, é melhor criar negócios. Temos o fundo de criação de negócio, fundo para a cultura criativa. Quais os resultados? Dito simplesmente, agora, em Macau, os produtos alimentares, as comidas, quem é que assegura, explora? Há sempre um monopólio, uma certa exclusividade no âmbito dos géneros alimentícios, ou através da importação e exportação, ou venda por grosso. Eu acho que o governo não deve fazer algo para criar uma certa justiça e dar dinheiro, 30 mil ou 300 mil, nada serve. Se calhar, com muitas dívidas, até os pais deles têm que assumir as dívidas solidariamente. São muitos talentos na criatividade cultural, mas este critério não deve ser feito artificialmente, deve fazer de modo natural, para surgir talentos e para que esta indústria desenvolva naturalmente. Todos andam a falar de uma indústria criativa, mas sem terrenos, sem infraestruturas, não conseguimos atingir os nossos objetivos. Não é como os Estados Unidos da América e a cidade de Shenzhen. Há uma zona que é dedicada para estas indústrias. Por exemplo, na Shenzhen, que dentre os 100, cada 100, 3 nem 3 dedica a indústrias criativas. Em Macau, quantas pessoas dedicam? Não, isto não quer dizer que não apoio, mas eu apoio, mas não quero que estes assumem muitos encargos. Por exemplo, uma outra questão. Uma escola de administração. Veja a região vizinha. Os chefes executivos, os secretários vêm da equipa de funcionários, são funcionários nomeados. Não sei se o senhor secretário pode fazer algo para que permita uma melhor mobilidade horizontal ou vertical. Os funcionários também pode ser um chefe executivo. Veja o chefe executivo da região vizinha, que é também funcionário. Agora, em Macau, é difícil de arranjar alguém para ser chefe executivo, porque não tem tem experiências, mas não tem experiência no funcionalismo público. Não, e quanto à escola para a administração, não sei se pode criar regras ou criar condições para aqueles que não são funcionários podem estudar nesta escola para conhecer melhor os conhecimentos relacionados com o governo para ter talentos mais variados. Senhora secretária, se faz favor. Obrigada, senhor presidente. Obrigado pelas questões dos deputados. Quanto à questão de Chanjek Lab sobre a acreditação dos profissionais e as carreiras especiais da função pública, e no meu entender, ao reconhecer a qualificação dos profissionais, quer os arquitetos, quer os assistentes sociais, eles exercem uma atividade profissional no governo, assim, têm essa qualificação. Eu acho que isto deve ser. Mas agora, se já tem essa qualificação, já temos que criar um regime, eu tenho dúvidas. Agora, os trabalhadores da função pública, muitos deles são licenciados. Imagina, eu sou licenciada em Direito e o diretor é de
administração pública. Não, portanto, nem todas as áreas temos essa acreditação profissional e por isso temos que ponderar isto ao nível legislativo. Agora, no futuro, o nosso trabalho vai ir sobre a acreditação dos profissionais da área da saúde, dos médicos, abrangendo assim o sector privado e também da função pública. É o nosso recente trabalho. Quanto aos fiscais da linha frente, quer dizer, quanto à sua avaliação de desempenho, isto penso que, tal como acontece com os outros trabalhadores, é igual, portanto, trabalha perante o público, mas só que o contacto com o público é maior porque tem essa caráter sancionatório, aplica sanções. Portanto, às vezes, os nossos colegas são alvo de ofensas, quer verbal, quer física. E assim também causar, quer dizer, daí os casos penais ou civis. Portanto, nós também reforçamos as ações de formação do nosso pessoal. Para os trabalhadores da linha frente tem que ter a sua ética, portanto, profissionalismo, mas só que também queremos que haja uma compreensão por parte da população. Quanto à questão da corrente, essa questão a levantar pela Xandiral, eu vou passar a palavra ao meu colega. Obrigada, senhora secretária. Em relação aos aditivos, nomeadamente a definição dos critérios, compete-me responder em 2013 até agora. Já houve 7 normas, por exemplo, proibir substâncias, micro-organismos, microtoxinas, como referiram, em colorantes. No próximo ano vamos reforçar mais as normas relativas a conservantes e antioxidantes e resíduos de pesticidas. Se correr tudo bem, no próximo ano já vamos conseguir cumprir o que está previsto na Lei de Segurança Alimentar, nomeadamente o artigo 7. E no próximo ano, outra prioridade, vamos encomendar a uma instituição académica em 2 anos estudar o consumo, o volume de consumo dos residentes de Macau, criar uma base de dados para que no futuro possamos ter como referência para este tipo de normas. Também queria falar, além disso, o IACM, desde 2013, já criamos 47 instruções para fábrico de géneros alimentícios, até a ver com a fonte destes ingredientes, para diferente de sushi, fritura, e em caso de corte de eletricidade, a forma de tratamento. E estas instruções podem ajudar a garantir a segurança alimentar. E isto é muito importante para melhorar este ambiente. Obrigado. Quanto ao que referiu a deputada Leon, que em relação ao regime de licenciamento, em relação aos estabelecimentos de comes e bebes, estamos a adotar medidas de simplificação. E depois da simplificação, então, os prazos e os procedimentos então, vão ser encurtados. E também peço ao senhor vice-presidente Leibadão para responder. Obrigada. Quanto ao licenciamento dos estabelecimentos de comes e bebes, o IASM responsabiliza-se pelos estabelecimentos da classe 4 e da classe 5, ou seja, daqueles estabelecimentos de sopas de fita, daqueles cafés.
Ou seja, agora no licenciamento, às vezes algumas licenças apontam para estabelecimentos com mais de 10 mil metros, com elevadores e com salas VIP. Muitas vezes esses clientes também confiam no one-stop, no serviço one-stop do IACM. Na realidade, o governo tem vindo a optimizar constantemente o regime de licenciamento. Comparando o ano 2015, então os prazos para emissão de licença foram encurtados. Só que a cerne da questão não está aí. Agora, o que mais preocupa os operadores é que como é que consegue obter o direito para o exercício da atividade, se há condições para antecipar a obtenção deste direito. No próximo ano, esperamos poder, então, inovar nesta fase. Esperamos que agora, para a obtenção da licença, temos, assim, a apreciação do projeto para as decorações e depois é que é emitida a licença de provisória. Vamos agora, então, criar já este sistema de licença provisória. Mas agora, o requerente no futuro poderá também assumir os devidos deveres, ou seja, para adquirir o pressuposto para adquirir a licença provisória, então não deve então prejudicar as condições de interesse público, as condições de segurança pública. Portanto, havendo condições, vamos adiantar ou revelar esta solução. Nós damos muita atenção ao regime de licenciamento, que representa também a eficiência administrativa. Espero poder inovar e melhorar. Muito obrigado. Sobre a emissão de licenças, vou passar a palavra ao diretor Li para apresentar a ponto de situação da revisão de leis sobre licenciamento de estabelecimento de comidas e de bebidas. Muito obrigado, senhora secretária. Em relação à revisão do condicionamento administrativo, o objetivo é simplificar e melhorar o procedimento, aumentar a eficiência. O vice-presidente já conseguiu responder a esta pergunta. Esta proposta de lei prevê, por exemplo, o serviço de one-stop. Assim, o requerente poderá não precisará de fazer requerimento a vários tipos de serviços e repetir a entrega de documentos durante o processo de revisão. Propomos a introdução de serviço eletrónico, assim os requerentes podem recorrer à internet e através de pagamento online, assim poder concretizar o objetivo de eletronização integral. Além disso, no procedimento de licenciamento haverá uma fase preparatória. O requerente pode, atendendo à complexidade do projeto, ter acesso a apoio, por exemplo, se está envolvido questões técnicas, poderá ser convocada a reuniões técnicas para resolver estes problemas. Nesta fase preparatória, o requerente pode ter instruções feitas à sua medida e ter opiniões profissionais. Além disso, é aperfeiçoar colaboração entre a tutela e a entidade colaboradora, assim encontrando uma solução mais satisfatória. A revisão deste regime tem como objetivo final facilitar os interessados e aumentar a eficiência. Então, vou responder mais uma questão da deputada Leon, que é sobre a comunicação com a Assembleia Legislativa. Nós temos toda a vontade de comunicar com a Assembleia Legislativa, e mesmo ao nível do presidente da Assembleia e dos presidentes das comissões. Em 2014 até 2017, as propostas tínhamos 16
2013, 2015, 13, 2016, 15 e 2017 temos 8 propostas de lei. Vamos invitar todos os esforços para assegurar a concretização do nosso plano legislativo e também temos ainda propostas de lei fora do nosso plano legislativo, também vão ser entregues à Assembleia Legislativa. Quer dizer, vamos manter a comunicação com o Presidente da Assembleia para assim melhorar o nosso trabalho. O deputado Joe Kidd também referiu a questão das escavações e também as vias de esponjas. Eu vou passar a palavra ao meu colega. Muito obrigado, Sr. Secretário. Obrigado, senhora secretária, senhores deputados. Em relação à questão levantada pelo deputado Chu, que é uma questão muito especializada, eu tento utilizar uma forma mais simples para responder a questão. No planeamento para a execução das obras, sob o atual regime, já temos um mecanismo de coordenação, quer na fase de concepção, quer na fase de execução. Temos já um mecanismo de coordenação para uma execução conjunta das obras. E na fase do design, quando uma empresa apresenta um pedido, e nesta fase já podemos tomar a iniciativa de comunicar a outras concessionárias para dizer que há agora um plano para a execução de uma obra e pedimos para que avaliem se há também necessidade de desenvolver as suas instalações para que as obras sejam realizadas em simultâneo e já temos este mecanismo. E quando fala da galeria comum, como ontem já disse, Macau é uma cidade relativamente velha e a concepção das vias públicas, ou seja, são estreitas essas vias e também tendo em conta a localização das instalações e também as exigências de segurança, por exemplo, a eletricidade e a água. Tem que ter uma separação, um certo espaço para se separar com a galeria comum. Então, o espaço a ocupar que se compreende com a atual situação, então temos que recorrer a um espaço maior. Portanto, quer dizer que neste momento é difícil concretizar esta medida. No futuro, se calhar devemos pensar já rumo nesse sentido, mas tudo depende também da aceitabilidade por parte da população. Agora, já temos essas instalações no subsolo. Agora, para rearranjar essas instalações, para levantar todas as instalações e criar novas instalações no subsolo. Isto para por parte da capacidade de suporte por parte da sociedade, também temos que então avaliar se é suportável. E quanto à hipótese de ter vias tipo esponja, esse tipo de pavimento, o IASA tem vindo a utilizar este tipo de material para a pavimentação das vias. Essa que também sabem que na Avenida Conselheiro Ferreira da Almeida, perto do Jardim Lolimioc, já utilizamos um material penetrante da água para a pavimentação, para aumentar então, a recolha das águas pluviais. No futuro, nas outras vias públicas também vamos tentar utilizar este tipo de material. Mas agora em Macau, as condições existentes, ou seja, agora temos condições para utilizar este tipo de material nos passeios, mas agora nas vias públicas, nas faixas de rodagem, então temos que recorrer a outro tipo de material, porque Macau agora que o trânsito é tão intenso, portanto, a capacidade, se calhar, não é suficiente para suportar a atual situação do trânsito. Se calhar, as reparações também poderão ser mais frequentes. Portanto, temos que pensar muito bem e ter fundamentos suficientes para a viabilidade da utilização deste tipo de material. Consultando a experiência dos países, se calhar, temos que, então, utilizar a forma de arborização para absorver as águas pluviais.
para assim tornar a cidade tipo esponja, não? Para a absorção da água. No futuro, vamos trabalhar, vamos dedicar esforços para isto. Agora, as zonas arborizadas também estão mais ou menos, quer dizer, já estão mais numa fase amadurecida. Agora, se houver condições, vamos tentar trabalhar nesse sentido. Fico por aqui. 就關於本法推廣嘅觀點。 Em relação à lei básica e à Constituição, é muito importante esta questão. A sensibilização para a sociedade tem diferentes níveis. Algumas são mais adequadas, de nível mais fundamental para a população geral sobre a história, a contextualização. Mas com instituições académicas há palestras mais avançadas, onde é discutido um nível mais avançado, aprofundado. Portanto, atendendo a diferentes níveis, lançamos diferentes tipos de atividades. Ao mesmo tempo, também colaboramos com associações profissionais, com 2 associações profissionais na área jurídica e com outros tipos de associações. Portanto, o público-alvo é agora a população de Macau. Temos plano de promover em instituições de ensino superior, mas estas sessões têm público-alvo os residentes de Macau, que estudam no interior da China. Vamos tentar acolher aquelas opiniões sobre a revisão dos crimes, sobre os crimes relativos a pessoas coletivas em relação à comunidade de Taiwan. Peço ao Presidente Tavares para explicar. Senhor Presidente, Senhor Secretário, quanto ao centro de compra, no primeiro piso, nós vamos instalar o centro que contém lojas que vendem carne cozida, outros diferentes produtos. Já no ano passado eu fiz uma apresentação sobre este centro e estamos confiantes que a judicatária vai conseguir acelerar as obras e depois concluir as obras ainda neste ano. No Sepaivan, no paragem de interface, temos uma instalação, uma edificação que contém. Esta edificação contém os balcões de serviços, biblioteca, temos um terraço, que é o jardim de recreatividade, de recreio, para que as pessoas. Estamos a criar novas condições para que as pessoas habituem um novo modelo de consumo e também é uma novidade para os residentes nas ilhas. De facto, é um mercado municipal, só que temos uma nova modalidade para geri-lo. Portanto, com essa nova modalidade, vamos ver qual é a aceitabilidade da população e vamos também avaliar tudo isto. Portanto, ainda vamos divulgar essa modalidade como um ponto piloto. Quanto à formação de intérpretes e tradutores, o governo tem uma avaliação. O IPM tem um curso de interpretação e tradução. E depois, os estudantes, para entrar neste mercado, têm que aceitar ações de formação. Senhor deputado Chanik Lap, obrigado, senhor Presidente, obrigado pela resposta do governo. Eu sei que as carreiras de médicos e de enfermeiros são carreiras especiais, só que o IAS, em relação àquele texto da proposta de lei, induziu-nos em erro. Porque falou dos engenheiros, dos contabilistas, advogados, médicos, enfermeiros, todos, do setor privado, do setor público, tudo está diferente. Nós fomos induzidos em erro. Eu creio que todos devem ter acreditação, em vez de arranjar tantas carreiras.
Só que agora ainda querem, então, evitar o problema, ou seja, quando esses profissionais entram na função pública, precisam de cancelar o registro. Portanto, querem manter esta norma e querem uma carreira especial. E a segunda questão é essa, em relação aos fiscais. Os fiscais lá fora entra no serviço às 9, depois recebe instruções, sai para fora e durante 6 horas não volta ao serviço. Como que a sociedade consegue fiscalizar o trabalho dessa fiscal durante 6 horas fora do serviço? E como é que a avaliação é feita? Como é possível fazer a fiscalização? Isto é muito importante. E ontem à noite também recebi uma carta de um médico a dizer que uns fiscais foram inspecionar uma clínica na zona da Van e foram muito arrogantes esses inspetores e agora os médicos parece que já não têm dignidade. E esta tarde também recebi uma mensagem a dizer que os fiscais olha, na clínica do médico Chanjek Lab, olha, dizer que esta clínica não deve ter este nome de clínica de Chanjek Lab, deve ser clínica do médico Chanjek Lab. Isto já foi fixado há mais de 10 anos, só agora é que está errada essa designação. Estão a brincar. Deputada Leon Keymes, obrigada. Obrigada pela resposta sobre o serviço One Stop. Falaram da base jurídica, aportaram também o trabalho na Assembleia Legislativa, mas não falaram das pessoas portadoras com deficiência, não falaram da possibilidade de legislar para salvaguardar os interesses e direitos destas pessoas, por exemplo, salvaguardar a dignidade destas pessoas, se a secretária tiver tempo, e espero que possa responder em relação à cidade inteligente, nomeadamente formação, também não me respondeu. Esta questão é muito importante porque para o desenvolvimento de uma cidade inteligente temos de ter recursos humanos para garantir a aplicação de tecnologia e os funcionários públicos como é que vão enfrentar este desafio em termos de recrutamento uniformizado. Este regime, em termos da sua eficácia, claro, já conseguiu resolver o problema de nepotismo, mas espero que possa abordar esta questão também. Deputado Wochoken, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria colocar uma questão adicional. Há bocado o Sr. Secretário falou que no plano legislativo de 2018 fala de deontologia para os arquitetos e engenheiros. Ontem, a senhora secretária disse que quanto ao RGC, o Regulamento contra Incêndios, mas estes diplomas vão ser entregues até finais deste ano à Assembleia Legislativa. Nestes 2 dias, ninguém falou sobre a arborização depois da catástrofe 23 de agosto. Os setores ajudou também a transportar as novas árvores, mas depois de colapsar de várias árvores e plantas, como é que o governo está a pensar em reparar ou implantar de novo? Vai pensar em criar, por exemplo, um conjunto de arborização ou mangues assim para embelezar a nossa cidade? E depois, há um bocado, estamos a falar da cidade inteligente e a cidade habitável. Senhora Secretária, a construção de uma cidade inteligente, existem definições a nível internacional, é para a criação de uma cidade de desenvolvimento permanente. A senhora Secretária acho que participa constantemente nas atividades internacionais, mas ainda há um conceito muito mais inovador, que é uma cidade inteligente segura. Não sei se a senhora secretária pensou para desenvolver, com base na cidade de inteligência, uma cidade de inteligência segura. Ou uma cidade que consegue resistir às inundações ou outras calamidades que permitam um desenvolvimento constante ou sustentável na nossa cidade. Quanto ao regime da acreditação, não sei se é possível a senhora secretária pensar em
fazer um tratamento igual entre os arquitetos e engenheiros da função pública e do mercado privado. Muito obrigado. Deputado Chan Ma-keon. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, obrigado pela sua resposta. Eu tenho ainda, quer dizer, uma parte da sua resposta falou sobre a divulgação no interior da China da lei básica. Eu tenho aí uma parte a falar. Por que é que eu disse tenho que fazer a divulgação no interior da China? Porque, no meu entender, a lei básica é elaborada pelo comitê da APN. Portanto, no interior da China sequer não está, quer dizer, não é muito bem conhecida essa lei básica. Portanto, nós queremos que essa lei seja divulgada junto da população do interior da China, porque, no meu entender, os residentes do interior da China também devem conhecer o princípio de um país, dois sistemas. Não só os residentes de Macau devem saber, mas sim os do interior da China também devem saber. Tem curto tempo nós podemos recorrer às instituições de ensino superior do ensino superior para fazê-lo. Portanto, não sei se a secretária tem plano para fazê-lo. 司長，其實我都冇咩問題想再問啫。 Deputado Chan Ma-keon, não tenho muitas questões adicionais a colocar, mas eu ouvia Sasha dizer que, quanto ao regime de imersão de licenciamento, já realizou muitos trabalhos, por exemplo, vai trabalhar na vertente das lojas online, entre outras. A senhora secretária percebe bem, muito bem, mas agora vem redigir que a matéria vai ser tratada por uma comissão criada no futuro. Eu acho que não é melhor de reunir, por exemplo, representantes de diferentes serviços envolvidos na emissão da licença, depois de discutir o pedido, depois de autorizá-lo. Há bocado ouvia o meu colega lá dizer que um estabelecimento de 10.000 pés quadrados não é um estabelecimento muito grande, porque ainda tem experiências sobre uns estabelecimentos com grandes dimensões. E por isso, 10.000 não é bem um estabelecimento muito grande. Faça favor, senhora secretária. Obrigada, senhor presidente. Em relação à forma de avaliar o tamanho dos fiscais, peço a explicação, como referiu o deputado Chan, têm surgido problemas, portanto vamos tentar fazer chegar estas opiniões aos serviços competentes. O deputado também pode voltar a fazer esta pergunta na área de assuntos culturais, sociais e cultura. Obrigada, senhor secretário. É que os fiscais têm um grande volume de trabalho. Temos um sistema eletrônico para fiscalizar o trabalho desses trabalhadores, tal como ontem já apresentamos nos serviços externos. Então, no sistema eletrônico, para cada deslocação, então, o trabalho precisa refletir com realidade a situação, tirar fotografias e também com posição GPS, podemos saber da localização do trabalhador e da origem das fotografias. Portanto, o volume de trabalho, a hora exata do local onde se encontra, a situação fotografada, todas essa situação do nosso conhecimento. Em relação aos trabalhos externos dos fiscais, já temos assim um melhor domínio da situação. Isto também depende dos efeitos de uma plataforma eletrônica para assim conseguir economizar alguns recursos humanos para a fiscalização. Acho que é esta a resposta. A deputada Leão que colocou uma pergunta sobre a legislação em matéria de deficientes. Esta matéria é da área da tutela de assuntos sociais e cultura. Podem colocar a sua questão junto do respectivo secretário. E quanto ao recrutamento centralizado, eu vou passar a palavra ao diretor Co para responder à questão. Em articulação com a construção de uma cidade inteligente, nós seguimos esse rumo
definimos já planos. Temos várias partes, em especial o conhecimento sobre a cidade inteligente por parte do pessoal de direção e chefia. Mas para a construção dessa cidade temos que ter os instrumentos complementares e também temos que contar com os técnicos, porque já há dias já realizamos cursos de formação e em 2018 vamos regulamentar esses tipos de cursos, especialmente junto dos trabalhadores técnicos ao nível da exploração daqueles aplicativos. No próximo ano vamos avançar com a concepção para essa construção. Para o ano, nós vamos também avançar com as consultas públicas, com os resultados desses estudos. Nós vamos também avançar com o respectivo planeamento. Quanto ao recrutamento centralizado, a sua eficiência, como referiu a senhora secretária, eu penso que já fizemos 2 concursos, quer dizer, as 2 etapas já foram concluídas. Em primeiro, temos que assegurar a justiça e imparcialidade desses concursos, mas ao mesmo tempo também temos que assegurar que os serviços públicos tenham assim opções e para satisfazer as suas necessidades. E nós também analisamos se já concluímos o concurso de competências integradas. Os serviços públicos já pode recorrer aos procedimentos gerais para o recrutamento, assim reduzindo o tempo para o recrutamento, porque os procedimentos gerais abrangem. Se não houver assim recurso contencioso, então acho que o tempo é de 6 ou até 7 meses. Mas só que para assegurar os direitos dos candidatos, nós temos que prever esse regime de recurso contencioso. Se houver lugar esse recurso, então vai demorar mais tempo. Queria dar a palavra ao diretor Liu sobre as 2 propostas de lei. Obrigado, senhora secretária. Em relação ao regimento geral da construção urbana, a situação é que já acabou a análise legislativa no dia 10 de novembro. Submetemos estas informações ao gabinete da secretária. Este regime tem 2 regulamentos. Sobre normas administrativas, ou outra normas técnicas. O novo regulamento vai atender à realidade das construções exigentes em Macau. Em relação à segurança contra incêndio, segundo a nossa ponto de situação, no dia 7 de junho já submetemos o parecer de análise desta proposta de lei ao serviço competente. Recebemos hoje o novo texto sobre este regime entregue pelas obras públicas. Vamos acelerar o processo. Quanto à optimização da parte da arborização, também agradeço aos senhores deputados Massoi Kuhn, Diogo e Wang Qicheng, que reconheceram o nosso trabalho e agradecemos o vosso incentivo. E quanto à optimização da arborização, também nós
fizemos uma avaliação juntamente com os serviços competentes do interior da China para assim reforçar a capacidade de resistência ao vento e também estamos a fazer estamos a replantar algumas árvores com signature, também com características, portanto estamos a fazer na reorganização da florestal. Pretendo fazer melhor neste trabalho. E o deputado Joga falou da cidade com continuidade. Nesta parte, o governo ponderou sobre esta matéria e depois do tufão e na parte da prevenção dos planos de contingência e dos mecanismos de coordenação, nós enviamos muitos esforços para comatar as insuficiências. Sabemos que o reforço do mecanismo para responder a situações de emergência, de facto, são importantes e da parte do secretário Wang Xiutao vai ser então criado um serviço permanente e na reserva de materiais, de recursos materiais e também os processos de salvamento e quanto a isto, a área de segurança poderá avançar com mais pormenores e o IACM vai então, em relação à parte da prevenção e depois em relação à parte do resgate, também temos alguns trabalhos e também prevemos também medidas de melhoria. O IASA pode partilhar conosco sobre as medidas nesta vertente. Quanto ao socorro nas catástrofes, depois da eliminação dos sinais de tufão, vamos abrir novamente as vias, porque no último catástrofe de tufão da Ato podemos constatar que o colapso das árvores é grave e o IACM, em colaboração com os bombeiros, abriu de novo uma via. E, além disso, vamos usar as nossas próprias forças e as forças do Corpos de Bombeiros para eliminar algumas inundações, nomeadamente eliminar as águas que estão nas vias. Vamos recorrer às pompas, porque com a suspensão fornecimento de eletricidade, as pompas fixas encontram-se variadas. Nós recorremos às pompas móveis para eliminar as águas. E, além disso, na recente catástrofe, quanto à segurança de alimentos, nós realizamos muitos trabalhos. Nós entramos em contato com os supermercados e as lojas de carnes refrigeradas. Ajudamos estas lojas a transportar as carnes ou os produtos estragados ao centro de incineração, porque estes géneros alimentícios foram deitados em qualquer lugar acesso ao público. Isto, se alguém apanhar, vai ficar doente. Posso continuar, Sr. Presidente? Deputada Song Beckey, obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária, seus colaboradores, caros colegas, boa tarde. Tal como referiu a Sra. Secretária na sua apresentação, com a realização do 19º Congresso Nacional, temos uma nova era de desenvolvimento do país e também um novo desafio de Macau e a oportunidade para Macau integrar-se no desenvolvimento do país. Então, como é que a liderança do governo é uma questão que nós temos que saber como é que vai ser. Perante os desafios e dificuldades decorrentes das oportunidades, o governo da RAIM tem que ponderar a situação de forma global, no sentido de resolver todos os problemas. Nos últimos anos, o governo fez uma ponderação global e, em 2016, divulgou o primeiro plano quinquenal para o desenvolvimento da RAIM,
para resolver os problemas da função pública, neste plano quinquenal também apresentou um capítulo específico para esta matéria, através de racionalização dos quadros e simplificação administrativa para aumentar a eficiência de governação. Portanto, são esses conceitos muito ideais. No entanto, a prática como é que é? A racionalização de quadros, desde ontem já foi uma questão levantada por vários colegas, e isto já foi debatido muitas vezes aqui neste hemiciclo. A racionalização de quadros não podemos contar só o número, mas sim temos que ver em global a eficiência. Na realidade, os dados, os números assustam a população. Em especial, temos esse número tão elevado de pessoal, o orçamento da RAEM vai superar 100 mil milhões. Um local em que a população não atinge 700 mil pessoas, agora temos esse orçamento que supera 100 mil milhões. Não sei como é que vai interpretar a senhora secretária esses números. Para o ano, já ouvi dizer que tem um plano para a distribuição do pessoal e também para racionalizar os quadros, mas só que através desses números eu espero que a senhora secretária possa tomar mais atenção a esse aspecto, porque é a questão que merece, que é alvo da atenção da população. O governo da RAEM agora está incumbido de mais trabalhos relacionados com a vida da população. O volume de trabalhos está cada vez mais elevado e o número de pessoal não aumenta, portanto, a pressão seria enorme para os trabalhadores. Agora tem 25 pessoas para elaborar a proposta de lei. Então, o volume do trabalho é enorme. As horas extraordinárias são, quer dizer, agora excedem sempre o limite. Agora também não há alternativa. O nosso diretor também faz sempre, todos os dias, horas extraordinárias. Portanto, perante esta situação é algo fenomenal agora já. GDI tem mais de 70 funcionários, agora tem mais de 15 concursos e 11 são concepções, portanto são todos de envergadura elevada. E mais, outro caso, um serviço com 30 até 40 pessoal para então ser responsável pela aprendizagem contínua de toda a população. Portanto, são todos o ser humano, esses trabalhadores da função pública, têm a sua família, mas só que se trabalhar sempre por horas extraordinárias, nem recebendo o devido dinheiro, mas sim só críticas, assim, ou tem que sofrer essa pressão. Acho que o moral vai ser sempre reduzido perante essa situação. De que soluções dispomos para apoiar esses trabalhadores da linha frente com o aumento do volume de trabalho? Como é que nós vamos aliviar a pressão dos trabalhadores com essa falta de equilíbrio dos trabalhos, de distribuição de trabalho? Isto temos que ponderar soluções. Quanto à simplificação administrativa, é um trabalho que o governo tem avançado nesses anos, especialmente na reestruturação e também a eletronização dos serviços. Quanto a este último caso, também merece o reconhecimento da população. Eu penso que já facilitou muito a vida da população, mas na prática existem ainda problemas. Hoje já foi então levantada essa questão do licenciamento por vários deputados. Esse é um problema que preocupa, que incomoda a população, e especialmente os procedimentos para pedidos de licenciamento, porque tem que passar por vários serviços públicos. De facto, teoricamente, por só um serviço resolver tudo, mas agora não é assim.
o nível técnico tem que sempre aguardar a autorização dos superiores. Esse tratamento burocrático, então, está sem um grande problema aos nossos empresários. Agora, tal como apresentou a senhora secretária, no futuro, se o licenciamento, quer dizer, os procedimentos podem ser ainda simplificados ou até o licenciamento ser feito das reuniões internas, se for assim possível, é uma boa notícia para a população. Espero que no futuro isto seja feito. Quanto à cooperação interservícios, eu tenho de repetir esse condicionamento administrativo. Esse regime já foi discutido por vários serviços públicos, mas isto é uma coisa que não se compreende, é que por que serviço público agora vem a contrariar para a população. Isto parece não há remédio, porque tal como a pensão ilegal, é uma questão que acompanho desde muitos anos. Os residentes agora já tiveram essa resposta do senhor secretário Tam para rever a legislação, mas outros serviços vêm a dizer que não concordar com a revisão. Agora todos os serviços só tratam do seu próprio assunto. Como é que conseguimos refletir esse espírito de equipa? Agora os serviços entre elas imporam responsabilidade um para o outro. Como é que nós podemos refletir o princípio de paz à população? Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária. Os colegas fizeram várias perguntas e já não vou repetir. Em relação ao licenciamento de restauração, vou partilhar convosco a minha opinião. Eu trabalho nesta área há 30 anos, mas não sei porque no mesmo sítio há dois serviços que licenciam, o turismo e o IACM. Isto é uma questão ligada pela história, mas o turismo diz que as remunerações num hotel devem ser diferentes, licenças de diferentes tipos, atendendo ao nível de luxo, por exemplo. Portanto, a sua eficácia, podemos ter opiniões diferentes. Será que as duas secretarias podem sentar-se e falar de junção? Mas por que não? Porque, segundo a lei, podem. E a ACM pode licenciar nos hotéis. Sim, em teoria tem esta competência. Porque em alguns hotéis as licenças foram autorizadas pelo IACM. Por quê? Não vou falar porque eles sabem. Em Lisboa, várias licenças foram concedidas pelo IACM e agora por que não? Isto é para os investidores e cidadãos é difícil de compreender. E, por exemplo, nas zonas turísticas, os restaurantes também são licenciados pelo turismo, mas por que só por ficar numa zona turística? O IACM não pode. A natureza é a mesma. Claro, falar dos cafés, mas talvez seja esta a diferença. Há pouco, em relação o Regulamento Administrativo 16/2007 e, claro, é muito mais rápido, 33 dias. Isto é boa notícia, mas estas licenças às vezes não são de restauração. Também têm licenças nos casinos.
Por aí estamos nos bowling também. Isto Os centros de jogos eletrônicos dizem que existem fatores de fortuna, jogo de fortuna e azar, ou azar não são autorizados. Só existe a vertente técnica é que é possível montar. São jogos de fortuna ou azar, não se pode. Mas já não há assim, máquinas só com o fator técnico, mesmo com todo tipo de jogos. Não, há sempre esta vertente de fortuna ou azar. Existe o fator de sorte, porque acham que há fator de jogo e, portanto, fazem essa diferenciação. Essas fichas podem ser substituídas por dinheiro, mas agora mesmo com aqueles jogos de boxing, de guerra mundial, aqueles jogos eletrônicos, também os pontos também podem ser substituídos, podem ser trocados com dinheiro. Não vale a pena falar apenas no tipo de máquinas. Só dizer que se envolver o fator de jogo já não é autorizado. Agora, em relação ao bowling, ao jogo do bilhar, são então atividades a nível mundial, mas agora que têm menos de 16 anos não podem aceder a esses recintos, a não ser que sejam acompanhados pelos pais. Mas agora mesmo os jovens com 16 anos já são campeões. Por que não podem ter uma mentalidade mais aberta? E alguns com uniforme também não podem entrar. Qual é a importância disto no centro de jogos eletrônicos? Agora temos até competições eletrônicas, de jogos eletrônicos. Não estou a incentivar, mas há essas competições a nível mundial. Podemos ou não ter uma mentalidade mais aberta para os residentes terem assim, um espaço de lazer mais aberto. Pois em relação aos centros de jogo de bowling, mesmo nas atividades, durante as férias do verão, também há essas atividades. Agora, quem tem menos de 16 anos não pode entrar, mas esses cursos são organizados e há muitas inscrições. Mas vocês podem inscrever-se acompanhados pelos pais. Podem ou não pensar mais com os outros serviços. Agora, em relação à mentalidade do governo, em relação aos mercados noturnos, já não quero falar mais, já falei há mais de 10 anos. Se calhar, porque se trata de uma matéria interserviços. Quando lança com esses trabalhos, é já uma matéria interdepartamental, com as obras públicas, com o IACM, etc. Nós estamos falando que Macau é uma cidade de turismo e lazer mundial, e estamos numa cidade gastronómica. Mas por que aqueles cafés ao ar livre também não conseguem obter autorização? Agora os turistas nas ruínas de São Paulo nem têm uma bancada para se sentar. Não são autorizados. Agora os turistas têm que então só ir como se fosse na multidão, ir para cima e descer. É só assim. É que estamos num ambiente de lazer. Por que numa via pública é possível então colocar essas bancadas e noutras já não? Mas podemos então delimitar áreas. Se as pessoas ultrapassarem esses limites, então são multados. Senão, como que podemos ter um espaço de lazer para os turistas? Os turistas podem visitar as ruínas de São Paulo, nem tem um sítio para se sentar, para tomar um cafezinho. Não podem pensar algo sobre isto. Em relação às feiras noturnas também, se calhar há aqueles espetáculos ao ar livre, são do âmbito do Instituto Cultural. Mas agora, em relação aos cafés ao ar livre, na Zona Norte também há grandes projetos. Também há assim, espaços enormes para esta finalidade que não impede a circulação das vias públicas. Se calhar o vosso critério é para não haver discrepância na autorização. Mas podem ou não falar com os outros serviços para romper com estes obstáculos, para Macau se tornar verdadeiramente um centro de turismo de lazer. E agora conseguimos já a boa reputação de ser uma cidade gastronômica. Senhora secretária,
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões colocadas por dois deputados. A deputada Sompequei falou sobre o alívio de pressão dos trabalhadores da linha de frente e a destacação de pessoal. Vou passar a palavra ao diretor do SAF para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, quanto à questão levantada por deputado São Penquei, que os trabalhadores da linha da frente estão a assumir muitas pressões, no futuro vamos resolver ou iniciar os nossos trabalhos a partir de diferentes vias. Em primeiro lugar, nós vamos rever os regimes das carreiras, porque no regime de carreiras nela se define as funções. Como é que nós podemos definir funções de forma equilibrada e permita uma mobilidade do pessoal? No futuro, quando da revisão das carreiras, nós vamos pensar bem nas funções nelas definidas e aperfeiçoar do ponto de vista de distribuição melhor de trabalho. E quanto à parte de recrutamento, se um serviço está a assumir muitos trabalhos e precisam de recrutar pessoal, anualmente nós disponibilizamos um mecanismo que avalia a necessidade de pessoal daquele serviço. Antes da elaboração do orçamento, os serviços vão enviar o plano de recrutamento pessoal para o próximo ano. Esta figura podemos conjugar com as necessidades gerais do serviço que pertence. Depois vamos a fazer uma avaliação. E quanto à última etapa, o pessoal, quando existem excesso de pessoal, o pessoal não é tão eficiente, já antes referi que vamos rever a organização de ações de formação, vamos avaliar a eficiência e os resultados da formação e no futuro vamos iniciar os nossos trabalhos. Esperamos através da carreira, recrutamento e elevação das capacidades dos funcionários para aperfeiçoar os nossos trabalhos, para, em determinado nível, aliviar a pressão do trabalho dos trabalhadores da linha de frente. Quanto à outra questão do deputado Song Pequei, vamos acelerar a revisão do regime de condicionamento administrativo. Nós também recolhemos as opiniões de vários sectores para a maioria deste regime. Quanto à pensão ilegal, antes já revelimos, aliás, já resumimos várias informações. A nossa ponderação consiste no facto de essa pensão ilegal ser uma atividade ilegal. Não sei se temos que criminalizar essa atividade. Será que por ser assim por só gerir essas atividades, então já é um crime, já constitui um crime? E porque se os crimes decorrentes da pensão ilegal, porque já temos a legislação para ser então aplicada, portanto temos a nossa ponderação ou das outras tutelas. Imagina a área da segurança, na altura a Secretaria também pode discutir com o respectivo colega. Quanto às máquinas, os centros de jogos, diversões, o respectivo regime foi então já publicado há muito tempo. De facto, temos que rever a situação e aperfeiçoar o regime. Quanto ao licenciamento dos estabelecimentos de restauração, nós temos uma legislação sobre o setor hoteleiro e também está em fase de revisão. Temos uma ideia de definir o local onde está o estacionamento como um critério para a emissão de licença. Portanto, esse por isso é um rumo da revisão. Quer dizer, as instalações
dentro dos hotéis, então deve ser recorrer ao turismo e fora desse âmbito é o IACM. Portanto, em concreto, também temos que ver outros serviços públicos. Senhor Presidente, eu já respondi às questões desta ronda, não sei se posso responder às outras que não foram atendidas anteriormente. Deputada Sompequeis, obrigada, Sra. Presidente. Obrigado pela sua resposta. Compreendo que o Governo está a trabalhar ativamente para aliviar a pressão dos trabalhadores da linha de frente, mas tenho de recordar que, claro, nesta situação, todos os serviços requerem. É mais difícil contratar pessoas, portanto, o processo de autorização também é mais demorado. Portanto, não é possível aliviar em curto prazo, resolver esta questão. Muitos trabalhadores fazem muitas horas extraordinárias, porque são estes trabalhadores, não têm outra alternativa para os trabalhadores da linha de frente. Com estas pressões também a família também é afetada, as crianças podem ficar doentes e não têm acompanhamento. Portanto, espero que a secretária possa continuar a prestar atenção ao ambiente de trabalho. Além disso, em relação à colaboração interserviço, porque é que um concorda ao outro não, os dois serviços? Não estou a criticar os dois serviços, mas agora a imagem que reflete é que há divergência entre o serviço, a sociedade não sabe qual é que tem razão, porque se perguntar onde o serviço vai dizer não tem nada a ver comigo, isto é culpa dos outros. E o que é que o Governo responde perante este tipo de pergunta? Obrigado. Espero que o Governo possa ponderar seriamente sobre o que eu disse em relação aos centros de jogos eletrônicos, aquelas casas de jogos de bilhar, aqueles centros de jogo de bowling, porque as leis já estão muito desatualizadas. Já é a altura para se coordenar com o desenvolvimento econômico e com o desenvolvimento desportivo. Portanto, de fato, as necessidades devem ser seriamente ponderadas para ver se há condição para melhoria. E também espero que o Governo possa ponderar seriamente o que disse há pouco em relação aos cafés ao ar livre, aquelas esplanadas. Se houver algum rumo, então espero poder então avançar com esses trabalhos, porque de facto isto em qualquer cidade turística, já para não falar de lazer, não é? Quando conto com turistas, nunca ouvi um sítio em que não haja esplanadas, mesmo em Hong Kong. Há assim sítios, mesmo nas travessas, existem áreas delimitadas para esta finalidade. Mesmo nos espaços públicos, então, com sob sugestão do Governo, também é possível instalar esses cafés ao ar livre. Portanto, o importante é que muitas pessoas gostam de ficar assim ao ar livre, a tomar a sua refeição. Portanto, espero que o Governo possa ponderar sobre isto. E também o seu secretário disse que o turismo, ou seja, quanto ao licenciamento, o turismo está a alterar o regime de licenciamento ou respeito ao regulamento administrativo, mas precisamente não sei se há um mecanismo de cooperação entre serviços para então a melhorar a tua situação, porque agora para os pequenos restaurantes, aquelas lojas de take-away, não lojas de take-away, se calhar não, mas em relação às licenças emitidas nos grandes hotéis, agora será que também contam, mesmo para restaurante de pequena dimensão, também contam com o vosso apoio? Agora só se conta sobre o grau de luxo. Não sei como é que o trabalho é desenvolvido. Senhora Secretária, resta 15 minutos. Se for possível, pode responder todas as perguntas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas questões adicionais colocadas.
Neste momento, estamos a exercer controle e rigor no número de funcionários. Sei que alguns funcionários estão a deparar com grande pressão e eu agradeço os funcionários por ter atuado com isenção. E este ano vamos enviar uma proposta sobre a revisão do ITAM, eliminando as 300 horas por ano de horas extraordinárias. Para os funcionários, podem obter uma compensação, um abono. E, além disso, recorremos através da simplificação das formalidades ou eletronização para poupar recursos humanos e elevar a eficiência. Assim, não aumentou o número de funcionários nos últimos anos, mesmo que os números de cidadãos recebidos ultrapassem 1 milhão, mas o número de funcionários não sofreu de aumento porque o CIM recorreu às formas eletrónicas para elevar a eficiência. Com o recurso a meios eletrónicos, podemos ajudar os funcionários da linha da frente a aliviar a pressão de trabalho. Então, eu acho que os serviços podem recorrer a estes métodos para atingir os objetivos pretendidos. Quanto aos estabelecimentos de Belém e de Salão de Biar, estas matérias estão incluídas no âmbito da revisão do regime de condicionamento administrativo. Quanto às cafeteiras ao ar livre, vou passar a palavra ao presidente. Obrigado, senhora Presidente. Eu também concordo muito com o deputado Chan Chama. Nós temos uma mente muito aberta, também queremos ouvir mais opiniões. Por exemplo, na última vez, quando nós, através da área de assuntos, mas essas esplanadas, nós também queremos que possam ser ajudar o turismo de Macau. Não quer dizer que queremos aumentar o negócio dessas esplanadas, mas sim queremos definir um rumo mais concreto, tal como a secretária referiu, que nas ruínas de São Paulo, naquelas zonas próximas, há uma falta de esplanadas. Portanto, se houver assim condições, queremos que o Instituto Cultural, podemos em si reunir com o Instituto Cultural para discutir como é que fazer isto, ou com a alteração das vias nas ruínas de São Paulo. Nós também podemos pensar como é que fazer ou criar mais esplanadas naquelas zonas, porque essas zonas características acho que é viável para criar essa esplanada, mas só que temos que ter condições. O objetivo é para contribuir para o nosso turismo. Obrigado. Também queria pedir ao presidente Tavares para falar daquele mercado noturno na Praça do Amaral. Em relação a este mercado noturno, isto também foi uma conta colocada por vários deputados. Na altura considerávamos que não era adequado, porque trata-se de um sítio onde há muito trânsito. É preciso atravessar várias ruas para entrar nesta praça, mas portanto, para funcionamento temos de pensar vários fatores. Primeiro, ambiente, instalações, a drenagem, temos vários fatores. E em relação aos ruídos, ou exaustor, fumo. Claro, aqui agora no Festival da Gastronomia, ao aproximar-se já se sente o cheiro. Isto poderá talvez afetar a vida dos residentes, portanto, temos de pensar bem a localização, se reúne as condições para o funcionamento desta feira noturna.
também de pensar noutros locais, como referiu o deputado Choi Sai-peng, no Lago Saiwan. Aquele projeto de feira gastronómica, devido à insuficiência, na altura este projeto foi abandonado. Agora, como o Festival da Gastronomia funciona todos os anos, podemos pensar a possibilidade de abrir também no Lago Saiwan para ver se há condições neste local funcionar, abrir uma feira noturna, mas precisamos de uma colaboração interserviço também. O senhor deputado Choi Sai-peng também colocou uma questão sobre a duração dos titulares de determinados cargos. Não sei se que os chefes vão depois facultar esses dados. Aliás, também existe mobilidade entre o pessoal na minha área, por exemplo. Também trabalhei em 4 serviços públicos. Por exemplo, também no Fundo de Pensões, a presidente que antes era a subdiretora do CHAF. Portanto, também há certa mobilidade entre diferentes serviços, não como em outros países ou regiões, que há um mecanismo fixo e regular. Mas também nós aqui também temos mobilidade pessoal. Esses dados poderão ser facultados posteriormente à Assembleia. E o deputado Sikel referiu sobre a situação dos funcionários aposentados que se deparam com dificuldades depois da aposentação. Como ontem já apresentei, que o SAF tem um fundo social. E neste fundo do SAF, vamos estudar se esses colegas, depois de se aposentar e tiverem dificuldades, que tipo de apoio poderemos então prestar. Este ano queremos que vamos concluir o estudo e vamos então falar com os funcionários públicos a ver se que tipo de apoio poderá ser facultado. E o deputado Socorro referiu sobre o mecanismo de queixa e como podemos assegurar que as queixas anônimas. Então, eu peço ao seu diretor ético para fazer uma apresentação. Muito obrigado, Sra. Secretária. Quanto ao mecanismo de queixa dos funcionários, a criação deste mecanismo é para ajudar os funcionários a resolverem questões ou a obter tratamento quando houver conflito com o hierárquico superior. Durante o respectivo estudo da criação do mecanismo, o que nós achamos é que o queixoso tem que obter garantia, aquele que é alvo de queixa também tem que obter garantia. Porque o queixoso, se aquele que tem sido alvo de queixa não tem garantia, se calhar vai levar a lugar a uma denúncia caluniosa. E por isso nós criamos um conselho mais justo, e a composição destes membros, os membros não vêm do funcionalismo público. E esta comissão, o Conselho, assume uma atitude mais justa e imparcial se o queixoso for sujeito a represálias, pode recorrer a este Conselho para queixar mais uma vez. E este Conselho ou Comissão vai tratar mais uma vez o assunto. E no final, durante o estudo da criação deste mecanismo, conseguimos saber que porque é que surgem queixas? Porque alguns dirigentes, o pessoal de chefia não conhecem bem muito a situação, o teor da queixa, e por isso o SAFTA organizou sessões de esclarecimentos para ensinar o pessoal de direção de chefia como é que melhor saber o teor da queixa. O deputado Wu Zhou-Ki referiu sobre aquelas carreiras especiais de engenheiro, ou se vamos criar uma carreira especial. Eu já, como expliquei, a qualificação profissional ou a acreditação profissional é diferente da criação de uma carreira especial.
Portanto, quanto aos trabalhadores da função pública se candidatarem ou se inscreverem num curso de formação fora da função pública, nós também damos incentivos a isto. Quanto à questão levantada pelo deputado Zhang Lap-Kwan, no sentido de incentivar a criação para criar o seu negócio, se quer amanhã os colegas da área da economia e finanças podem responder, porque isto também não recai sobre a minha tutela. Também foi questionado se o governo vai permitir os trabalhadores, quer dizer, uma mobilidade dos trabalhadores, porque só o pessoal de direção e chefia é que recorre à nomeação ou comissões em serviço. Portanto, os outros que não sejam de direção ou chefia, é possível uma mobilidade horizontal. O pessoal contratado via contrato também pode recorrer a essa modalidade para ir ao serviço que ele pretende trabalhar. Portanto, a situação é assim. Tem que obter o consentimento de dois serviços, o serviço de origem e o serviço em que o trabalhador quer trabalhar. Senhor Presidente, já respondi a todas as questões. Alguma pergunta ou missa? Já estão todas respondidas? Então, senhores deputados, era só o debate da área da Administração e Justiça para o ano de 2018. Depois de 2 dias, 32 deputados já se pronunciaram e hoje terminamos este debate. A senhora tem algo a dizer? Obrigada ao senhor Presidente e aos senhores deputados por terem apresentado opiniões e sugestões valiosas que constituem incentivo para nós. Vamos reforçar o diálogo com a Assembleia e trabalhar da melhor forma os nossos trabalhos. Muito obrigada, senhor Presidente. Obrigada, senhores deputados. Em nome da Assembleia Legislativa, agradeço a presença do senhor secretário e dos seus colaboradores. Declaro terminada a reunião de hoje. Muito obrigado.